sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Construindo a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos adentrando os vossos lares para levarmos um pouco, estudarmos outro tanto do que a doutrina espírita nos oferece e nos auxilia como ferramentas para a nossa construção diária de tentar nos melhorarmos, a nossa reforma íntima. Pedindo que os benfeitores amigos possam envolver a todos, envolver os nossos lares, as nossos ambientes de trabalho, para que possamos nos manter harmonizados. Para dar sequência, então, ao nosso trabalho, às nossas rodas de conversa, que agora estão
sendo referentes ao Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, nesta noite, nós contamos com a Lide, com o Sandro e com a Bruna na técnica. Então, eu peço que a Lide já possa deixar o seu boa noite, Lide. Boa noite, colegas. Boa noite, amigos. Pessoal que nos assiste, nos acompanha nas rodas de conversa. É sempre uma alegria e uma bênção a oportunidade do trabalho. Eu fico muito agradecida por estar aqui. Eu sempre acabo aprendendo muito, muito mais e isso é fantástico. Vamos dar continuidade ainda à introdução do Livro dos Espíritos e o tema de hoje está bem legal. Sandro. Boa noite, as minhas queridas colegas, parceironas aí de luta, de trabalho. E é traz muita felicidade para a gente realizar esse trabalho, né? E lembrando que trabalho é toda aquela ação útil, então que essa nossa ação possa ser útil. Ela já é para nós, né? Porque bem como diz a Lídia ali, cada vez a gente vai aprendendo, nós vamos nos engrandecendo com isso, vamos ficando mais serenados, né, com aquilo que aprendemos, mas que isso também possa acontecer com essas pessoas que nos ouvem, né, para que esse trabalho realmente, então, seja útil mesmo e nós possamos contribuir, né, pela felicidade, pelo esclarecimento e pela harmonia de todos aqueles que nos acompanham e nos permitem, né, que entremos nos seus lares aí. Tá? Que tenhamos um bom trabalho e que Jesus nos acompanhe nesse trajeto de hoje aí. Obrigado, Sandro. Obrigado, Lide. Obrigado, Bruna. Então, dando sequência ao nosso estudo, à nossa roda de conversa, a gente, na quinta passada, a gente viu alguns itens dessa introdução, e agora, hoje, na roda de conversa de hoje, no nosso estudo, nós vamos ver alguns outros itens, porque um estudo sério, ele requer isso. Sandro, e o que mais pode caracterizar um estudo sério? Eu vou começar falando de algo que a Lide pontuou muito bem no domingo no estudo, né? Que ela disse que essa introdução, ela começou com Kardec apresentando alguns conceitos, né? E depois, quase todas as sequências dos itens dessa introdução são os antagonismos, né? Os questionamentos de por que o espiritismo poderia não estar certo, né? E dentro desse contexto, Kardec nos apresenta aqui que para que isso seja realmente validado, e foi o que ele fez, era preciso um estudo sério. E o estudo sério tem correlação com a continuidade. Para que o estudo seja sério, ele precisa ter continuidade, ele precisa passar por metodologia. Né? É diferente daquela pessoa que levanta dados ou informações e informações suspensas, sem conexões com o que tem antes, com o que tem depois, sem metodologia. A própria ciência, quando faz um trabalho, ela faz em cima da metodologia científica. Né? Você atribui hipóteses, daí você vai estudar cada hipótese, ver qual a correlação que ela tem com o assunto, os pontos que tem que abstrair, os pontos que tem que somar, para formar a teoria, né, fortalecida por esses argumentos, por essas hipóteses. Então, o estudo sério é esse, tem que ter continuidade, tem que ter tempo, né, para que a gente não corra no erro de, como diz o ditado, aquele pegar o trem andando e querer sentar na janela, né? É mais ou menos assim, o estudo que não é bem feito é essa característica, você pega o trem andando e senta na janela, o que quer dizer o quê? Vem com informações pré-concebidas, muitas vezes orgulhosas, né, achando-se dono da verdade, sem testá-las, sem saber se elas são verídicas, né? E aí Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, que é como aquela pessoa que pergunta para um sábio sobre uma teoria, sem conhecer o básico, o princípio básico dessa teoria. Aí qualquer resposta que o sábio der a essa pessoa pode ser uma resposta incompleta. Mas porque o sábio está errado? Não. Porque a pessoa que fez a pergunta não tinha pré-requisitos básicos para entender aquela teoria.
E por que ela não tinha? Porque essa pessoa era um aventureiro, ela se lançou na dúvida sem ter sem ter pesquisado os efeitos desse tema. Então, a proposta de Kardec para o estudo dos espíritos, da doutrina dos espíritos, é justamente fazer esse estudo sistematizado, com começo, com meio, com fim, conectados os assuntos, interligados, discutidos, compilados, e aí então escolhidos aqueles que têm a maior lógica. Essa é a característica do estudo. Obrigado, Sandro. E agradeço também a Lide, porque essa informação que ela trouxe no domingo, para mim, passou despercebida. Então, foi quando ela trouxe que eu comecei a realmente, foi assim mesmo. Lide, e nessas reuniões sérias, onde o que garante que nessas reuniões vão comparecer espíritos superiores? Ju, é principalmente a comunhão de pensamento e de sentimento no bem dos trabalhadores. Então, continua com o estudo, que nem o Sandro falou, comprometido, perseverante. Então, essa harmonia garante o pensamento elevado, garante a boa participação, a participação dos espíritos superiores. A seriedade das questões também. Então, a leviandade, questões ociosas, fúteis, afastam os espíritos superiores. Eles querem perguntas e questões que tenham um sentimento bom, que são úteis. Kardec fala aqui, né? E se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a acepção da palavra e colocai-vos em todas as condições necessárias. O que quer dizer, então? Se a gente deseja a participação de espíritos superiores, respondendo questões sérias, que sejamos nós, trabalhadores, estudantes, pessoas sérias, comprometidas, né, Ju? E lembrando as questões que nós já passamos aqui nas rodas de conversa, que a interferência dos espíritos em nós tem muito mais de ordinário do que nós imaginamos, né? Nós podemos usar essa referência que a Lide falou, de que nos trabalhos espirituais, ter um bom pensamento, uma boa intenção, nos atrai os espíritos elevados. É importante nós lembrarmos que na nossa vida também é assim. O nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de ação vai atrair para conosco espíritos que estão vibrando nessa mesma vibração. E se eles estão tão presentes na nossa vida, muito mais do que nós imaginamos, é fundamental que tenhamos essa vigilância dos nossos pensamentos, das nossas ações. Aproveitando o gancho dessa informação aí, porque isso será discutido sempre para frente, né? Sempre lembrando que o Livro dos Espíritos, a princípio, é a primeira obra. Então, é como se nós estivéssemos voltando um pouco para trás nas nossas rodas de conversa, né? Como se nós estivéssemos iniciando um estudo de novo. Então, tem muitas informações aqui que aqueles que já nos ouviram de encontros passados já podem começar a fazer conexões, né? Daquilo que já se ouviu, o que disso tudo já pode ser útil para mim, já que eu não me comunico com espíritos, por exemplo. Porque é importante nós apresentarmos que essa parte da obra aqui é o Kardec explicando como que se daria a comunicação com os espíritos, como é que se daria a formatação dessa doutrina, né? E tentando descaracterizar os antagonismos, né? Então, mas quem nos ouve pode já extrapolar esse pensamento, né? Começar a linkar com tudo aquilo que a gente já falou aí nesses encontros passados. A pergunta da Ju foi o que garantir nas reuniões sérias, né? A presença de espíritos superiores. É só tirar a reunião séria e colocar o que garantir a presença de espíritos do bem na nossa vida. E a resposta é a mesma. Exatamente, Lide. Obrigado, Lide. Obrigado, Sandro. Então, como a gente já foi vendo que o espiritismo ele teve o seu ponto de partida no fenômeno, né, bem vulgar das mesas girantes, né? Porque precisava, num primeiro momento, que
os olhos tinham que ver, mas daí constatou-se, primeiramente, então, esses movimentos de certos objetos, mas a questão seguinte seria saber se essa movimentação era uma manifestação inteligente e, caso sendo uma manifestação inteligente, qual a origem e qual é o propósito dessa manifestação, Sandro? Então, isso foi o que motivou Kardec, né? A ver qual era o sentido disso tudo, né? E aí ele começou a se preocupar não necessariamente pela inteligência do movimento, por exemplo, né? Ou mas sim da manifestação, né? O que gerou aquele movimento que aparentemente era inteligente, né? De responder indo nas letras e tal, né? Mas daí o que ele fez justamente para desmistificar o antagonismo? Ele não se ateve a esse caso, por exemplo, da comunicação verbal ou da escrita do próprio médium, porque ali poderia ficar alguma dúvida dos céticos, né, que pudesse ter a interferência do médium, não haveria independência nos processos. Então, onde é que ele focou para justamente desmistificar essa ação? Para mostrar que aquilo não era charlatanismo, não era misticismo. Era nas ideias que essas respostas representavam. O que quer dizer isso? Não foi, por exemplo, essa comunicação, ela evoluiu, né, da letra para o cesto, depois para a prancheta, mas não foi isso que ele foi realmente investigar. Né? Foram as ideias, como eu disse ali atrás. Por quê? Porque espíritos que não tinham conhecimento quer dizer, seres encarnados, médiuns, que não tinham conhecimento nenhum de uma teoria, discorriam sobre ela com uma propriedade absurda, como de alguém que soubesse muito sobre aquilo. Né? Então, como é que ia mistificar uma informação? Mistificar uma escrita até pode mistificar, mas e a informação, o conteúdo da escrita? E é isso que ele começou a ver que era muito comum entre todos os médiuns, falar sobre vários assuntos que não diziam respeito ao conhecimento deles. E outra coisa, que isso se dava em várias partes do globo ao mesmo tempo, o mesmo tipo de manifestação. É essa manifestação inteligente, né? Então, não o movimento inteligente, mas a manifestação, o que gerava essa informação, tinha uma inteligência muito além da possibilidade do médium. E isso, então, que validou a ideia de que aquilo não era uma ação do médium, mas de algo que estava fornecendo essa informação para o médium, que, então, veio-se a perceber depois que era, então, a interferência dos espíritos. Né? Por isso que essas ações eram inteligentes, porque existia uma inteligência por trás desenvolvendo esse processo todo. E também foi lembrado no estudo domingo, né, Sandro, que esses médiuns, na maioria, eles eram muito jovens, eram crianças passando para a adolescência, então eles não tinham como ter todo esse cabedal de informação se não tivesse alguém lhes intuindo, né, trazendo essas informações. Lide, e assim, ó, quando foi levado em conta a opinião de pessoas esclarecidas, de pessoas sérias que testemunharam essas manifestações. Isso ele auxiliou na credibilidade e na sustentação dos fatos? Auxiliou sim, Ju. E Kardec fala que, em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Então, a qualidade dos adeptos da doutrina na época sustentavam o que eles estavam estudando. Então, ter chamado a atenção de homens sérios que não tinham interesse em propagar erro, que não tinham interesse e nem tempo para perder em futilidade, deu a credibilidade. Então, o bom senso e a moral elevada dos adeptos auxiliou a responder os antagonismos que surgiam em respeito à doutrina, né? Então, sim, Ju, a qualidade dos testemunhos foi muito favorável para a doutrina.
E essas pessoas todas se envolveram em benefício da doutrina, né, e não em benefício de si mesmo. Isso também deu credibilidade. Tipo assim, ó, nós estamos aqui usando do nosso potencial intelectual, né, e moral, muitas vezes, para validar isso. Né? Um testemunho de boa-fé, vamos dizer assim. Né? Porque não vou me beneficiar em nada com isso. E isso funciona até hoje. Quando alguém dá um testemunho e mostra que não tem interesse pessoal no testemunho, ele dá muito mais credibilidade. Né? E se nós formos ir um pouco mais longe, até hoje, né, o último censo que foi feito no Brasil mostra que os adeptos do espiritismo, por exemplo, têm o maior nível de escolaridade. Por que isso? Talvez porque já se busque pelo raciocínio da lógica, né, buscar as explicações que sejam racionais, que é o que o espiritismo fala, né, da fé racional. Então isso tudo valida uma teoria que não é misteriosa, que não tem misticismo, justamente pelo contrário. Ela é muito prática, né? Tanto que é esse tripé aí, filosofia, ciência e religião. Kardec ainda fala, né, que seria então um charlatanismo, um jogo de ilusão, né? E aí ele complementa, mas se não tem benefício do dinheiro, né? Por que essas pessoas então estariam interessadas, né? Também já coloca abaixo mais um antagonismo que poderia surgir, né? E naquela época, a mediunidade já existia, ela sempre existiu. Existiu de antes de Cristo e tal. Já se usava muito da mediunidade para fins lucrativos. Então, inclusive, tem uma obra sobre o estudo do espiritualismo, né, que é enorme essa obra, né? Falava-se que naquela época em que surgiu o espiritismo existia mesmo muito charlatanismo, né? Muitas pessoas usando a mediunidade para tirar vantagem, para fazer adivinhações, ou seja, acompanhados de espíritos não superiores, né? Não evoluídos. Então, por isso que talvez esse processo precisou ser tão explicado por Kardec, né, para que tivesse essa credibilidade. E lembrando também que até domingo também foi comentado que tem disponível o filme de Kardec, que é muito esclarecedor, assim, ele é muito fiel a todos os fatos, a como se deu realmente na história. Então, fica a dica para aqueles que quiserem ter mais rápido o acesso, possam estar assistindo o filme Kardec, que traz muito esclarecimento também. Sandro, ainda há entre nós, os que acreditam que os espíritos, pelo simples fato de serem espíritos, eles devem possuir uma grande sabedoria, a ciência de todas as coisas. Isso é um engano, né? Com certeza é um engano, né? Os próprios espíritos nos dizem que o fato de ser espírito não os torna melhor ou pior. Então, esse entendimento é um entendimento enganoso. Pessoa que pensa que porque é espírito obrigatoriamente é evoluído, ou está do lado de Deus, por exemplo, está equivocada. É uma sequência daquilo que ele era aqui. Então, existem espíritos com divergências intelectuais e morais, natural do estado evolutivo de cada um. Né? Só que as pessoas, às vezes, se apegam a esse lado negativo, né? Esse lado de que a comunicação espiritual tem a ver sempre com um espírito mau, um espírito diabólico, né? Isso são pessoas que com certeza não conhecem a metodologia do trabalho, por exemplo, nas casas espíritas, nos trabalhos específicos com os espíritos, que são espíritos de luz que vêm trazer informações importantes para nós, que vibram e sintonizam conforme a disposição de cada um. Então, não é porque ele é espírito que ele é mais ou menos evoluído. E aí você julgar que por não estarem evoluídos na linguagem, não significa que lá só tenham espíritos assim. É a pessoa que está tendo acesso a esses espíritos que está vibrando nessa mesma
nessa mesma conexão. É como você chegar numa cidade pela favela, por exemplo, que não tem saneamento, que não tem urbanismo, e achar que a cidade é aquilo ali. Sem conhecer o resto. Aí se pergunta, mas os espíritos superiores podem vir até nós? Claro que podem vir até nós e terem linguagens sublimes. Mas para isso é preciso que nós saiamos do subúrbio, da favela, e possamos ir no lugar onde tem urbanismo, onde tem capricho, onde tem, como é que eu vou dizer assim, planejamento, fazendo essa analogia, né? Então, ou seja, temos que ter olhos de ver, mas para ter os olhos de ver, nós precisamos estar num lugar em que possa se ver. Então, para que a gente tenha acesso a outro tipo de linguagem, é importante que nós tenhamos um outro tipo de trabalho, um outro tipo de disposição. Então, não dá para achar que manifestação espiritual é só diabólica. É que isso também tem um contexto histórico, né? Moisés lá dizia que não era para se comunicar com os espíritos. Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas naquela época para entender dessa comunicação. Né? E até pelo nível moral, talvez o que sintonizasse com eles naquela época eram só espíritos diabólicos mesmo. Né? Mas aí acreditar que só esses viriam seria julgar que Deus estaria sendo injusto. Né? De deixar vir até nós, comunicar só espírito maligno, sem ter o contraponto do benigno. Né? Então, se Deus não pode fazer com que venham os bons, então ele não é soberanamente bom. Né? E se pode e não deixa vir, mais uma vez, então ele não seria bom. E isso é uma estupidez, achar que Deus não seria bom, né? Então, assim como vêm os diabólicos com uma linguagem baixa, também vêm os superiores. Depende do tipo de conexão que nós temos. Obrigada, Sandro. Um outro fato que é demonstrado, que é observado e confirmado pelos próprios espíritos, é de que espíritos inferiores, muitas vezes, eles se apresentam com nomes conhecidos, com nomes respeitáveis. Lide, o que mais nos esclarece o item 12 a esse respeito? Ju, quando esses espíritos inferiores tentam se passar por espíritos superiores, os trabalhadores precisam estar atentos, porque muitas vezes eles se traem pela sua linguagem, acabam deixando passar alguma máxima impossível, e a gente sabe que espírito superior sempre vem trazer uma mensagem edificante, uma mensagem de bem, uma mensagem próspera. Então, através da linguagem, a gente vai tentando identificar a origem desse espírito. E é incrível que Kardec traz que essa é uma dificuldade do espiritismo prático. E como qualquer outra ciência, tem as suas dificuldades. E por isso a gente frisa tanto aqui do comprometimento dos trabalhadores, do médium. Então, em estudar, em ser sérios, comprometidos, porque é difícil ter o controle disso. Eles sabem que a gente pode estar perdido nessa questão de reconhecer quem é sério e assim zombam de nós em alguma reunião que não está tão elevado, né? Aí Kardec volta aqui no início, ele diz então, como identificar, né? Quando um espírito ele é familiar, que ele foi pessoalmente conhecido por nós, um pai, um familiar, através de alguma mensagem íntima, a gente conhece e consegue reconhecer. Quando é um espírito que desencarnou há pouco, a escrita normalmente, aqui consta, é constatado muitas vezes para pessoas desencarnadas há pouco, que a semelhança é marcante de sua escrita. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. E aí, se o espírito que atinge certo grau de depuração, eles estão libertos de toda influência corporal. Então, eles conservam o que? Eles conservam as ideias, as tendências. Então, é através disso que a gente consegue reconhecer. Para fechar, a experiência nos ensina
que os espíritos de mesmo grau, de mesmo caráter e animado dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e família. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Mas que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não um espírito superior? Do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como teria dito um espírito superior. Ele é um bom espírito. O nome sob qual se faz conhecer é indiferente e frequentemente não senão um meio de fixar nossas ideias. O que Kardec quer dizer com esse item? Que tem a dificuldade da doutrina de esclarecer isso, mas através dos trabalhadores, identificando o grau de comunicação da mensagem, a gente pode dizer, então, que é um espírito superior ou inferior. Sandro, e daí nessas comunicações, nessas divergências, no que se diz respeito à linguagem dos espíritos, essa linguagem ela está relacionada ao histórico, à vivência de cada um desses espíritos? Com certeza, para a gente se expressar, a gente se expressa com aquilo que a gente sabe. Né? E como nós falamos ali atrás, que os espíritos têm diferenças de intelectualidade e de moralidade, né? Espíritos, às vezes, do mesmo nível moral podem não ter o mesmo nível intelectual. Então, um se expressa de forma diferente do que o outro para dizer a mesma coisa. Né? E aí fica, como a Lid falou, é difícil mesmo, às vezes, de identificar o que é o do bom e o que é o do bem. Mas daí Kardec nos diz aqui que para fazer um médico medíocre, precisa vários anos de estudo. Para fazer um sábio, precisa 3/4 da existência. Então, por que para perceber esse tipo de ação dos espíritos, tem que ser algo tão rápido? Então, o que precisa para isso? Precisa estudo. Para quê? Para perceber essas nuances aí, ó, da comunicação dos espíritos, para saber aonde que nesse contexto tem a verdade, tem o bom, e tem o mal, tem o bem, tem o ruim. Né? Isso é só questão de estudo, para começar a identificar esse tipo de comportamento. Mas como não é importante o nome, como a Lid falou, também não é importante o tipo de expressão que se usa. Né? Então, Kardec diz que o que é importante não é a forma, mas é o fundo. O que significa isso? O que quer dizer essa mensagem que está sendo recebida? Qual o objetivo dela? Qual a sua essência? Agora, a maneira de dizer não é o importante. Então, ele pede que a gente pare de se apegar a esses detalhes não importantes, que não significam necessariamente a moral da mensagem. É a mesma coisa, um pescador olhando o mar e um surfista olhando o mar, eles vão olhar as mesmas ondas e vão ter opiniões diferentes sobre o mar. Certo? A onda está se formando do mesmo jeito. Para o surfista é ótimo, para o pescador talvez não. Mas a onda é a mesma. Entenderam? Então o importante é saber qual é o efeito da onda e não se ela está boa para surf ou para pescaria. Que daí isso são as informações que cada um atribui ao seu nível de conhecimento. Certo? Então, essa distinção é importante ser feita. Né? Que nós precisamos parar de querer achar quais os meios, mas sim qual a essência daquilo que nos é passado. E sempre lembrando, né, que essa parte de comunicação aqui é uma parte que foi usada muito lá no início do Espiritismo. Depois, com o desenvolver do Espiritismo, se viu que, além de tudo isso, a moral de tudo isso, a essência, como nós falamos, era a transformação moral. Essas comunicações vieram até nós para nos mostrar o que nós poderíamos fazer para sermos fiéis à doutrina do Cristo, por exemplo. E isso é um fator importante que muda todo esse contexto. O importante não é mais a manifestação, mas o que ela deixa de legado para nós, como aprendizado. E por outro exemplo que ele dá aqui, ó, em relação à alma.
Vários espíritos podem dar significados distintos da alma. Um diz que pode ser algo interno, outro externo. Algum espírito que tem ideias materialistas, que pode, porque não é porque virou espírito que ele se espiritualizou, vamos dizer assim. Pode querer dizer que a alma é algo material, e todos estão falando da mesma coisa, daquilo que não faz parte do corpo, com características completamente diferentes. Né? Eu dei o exemplo do pescador, tem esse exemplo aqui da característica da alma. Ou o conceito de Deus. Para uns, Deus é o onipotente. Para outros, Deus é o criador de tudo. Para outros, é o soberanamente justo. Mas todos estão falando de Deus. Ou podemos falar ainda do meio copo d'água. Um pode avaliar aquilo como copo meio vazio. E o outro pode avaliar o copo como meio cheio. Então, é uma questão de ponto de vista, mas falando da mesma coisa. Então, é isso que importa. E realmente, então, vai haver divergência na linguagem dos espíritos, por óbvio, porque existe diferença de linguagem entre nós encarnados. E o espírito é só um estado, né? É um estado de existência. Ele não é melhor ou pior porque virou espírito. Eu sempre lembro da Lide, né, porque a Lide sempre diz, não, a gente vai desencarnar e vai continuar sendo aquilo que era. A Lidiane vai ser Lidiane, o Sandro vai ser Sandro, e assim por diante, né? Já então nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, no item 14, Lide, da introdução ao estudo da doutrina, encontramos a objeção de alguns céticos no que diz respeito aos erros de ortografia cometidos por certos espíritos. Esses erros ortográficos, Lide, eles comprometem o conjunto das informações trazidas? Gil, não compromete em nada, nadinha. Muitas vezes os espíritos dão pouca importância para esse detalhe ortográfico, né? Principalmente quando se trata de um ensino sério, um ensino profundo, algo realmente importante. E Kardec traz aqui, eu vou ler para nós, para os espíritos e, sobretudo, os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre eles é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. O mesmo se daria conosco, se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o que usamos. Então, na verdade, como o Sandro estava falando, a mensagem final, que é o que importa. Essas objeções que Kardec nos traz é só para tentar deixar claro que sempre vai ter, às vezes, uma picuinha, alguma coisa tentando fazer desmerecer um trabalho sério. Mas e por isso que a gente sempre fala e frisa de novo a importância do estudo. Então, nos domingos, 8 horas, a gente tem o nosso grupo de estudo. Então, ter conhecimento, saber a seriedade dos ensinamentos é mais importante, às vezes, do que se deter a uma ortografia. E disse, né, no ambiente espírita, que a maior caridade que se faz pelo espiritismo é a divulgação dele. Mas disse também que não é a pretensão de nenhum espírita converter os outros ao espiritismo. Então, eu lembro de um filme que eu vi sobre Paulo, que um senhor, um guarda lá do Sinédrio, pede para ele, depois, quando ele já estava preso, para que ele convencesse ele, que Paulo convencesse ele da realeza de Jesus. E aí ele falou assim, eu não posso te convencer. Esse tipo de sentimento a gente precisa introspectar. A gente precisa sentir. Né? E o espiritismo tem essa mesma conotação. Não é o objetivo do espiritismo converter ninguém, né? Querer convencer. A informação está aí para que cada um, pelo seu trabalho, busque, se informe, faça um estudo sério, como começou a nosso encontro de hoje,
né? Para que perceba que as respostas estão ali, para praticamente todas as perguntas que nós temos, de forma muito bem elaborada, muito prática, né? Inclusive o Garay, Humberto Garay, no encontro o último encontro que ele esteve conosco, ele diz isso, né? Ele disse no encontro que aqueles que têm a dúvida, estudem, façam as perguntas necessárias para começar a estimular a curiosidade, mas não é só ouvindo de outros que vão perceber, porque ouvindo de outros vai ter a conotação que esse outro quer dar para o assunto, como nós acabamos de discutir aqui. Então é importante que cada um busque a leitura, o entendimento e descubra qual é o fundo dessa mensagem e não qual a forma que ela é dita. Porque é o fundo, é a essência que vai nos transformar, que vai fazer com que nós cheguemos ao objetivo a que o Espiritismo se propõe, que é a nossa transformação moral. Obrigado, Sandro. Obrigado, Lide. Obrigado a Bruna. E como disse o codificador, né? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. E instruí-vos, esse é o segundo. Então, que com amorosidade, com respeito, a gente possa estar buscando, como a Lide fez o convite, tá buscando esses esclarecimentos juntos, cada um respeitando o seu tempo, respeitando suas ideias, mas buscando nos esclarecer para que a nossa fé, ela seja uma fé embasada, raciocinada, e que ela possa, como também disse o codificador, encarar a razão face a face em qualquer tempo. Ela não vai se desdizer. Então, gratidão por mais uma vez ter estado com vocês, ter aprendido com os colegas do grupo de estudo, e que possamos sempre, nessas oportunidades, estar buscando o esclarecimento, buscando estarmos nessa sintonia amorosa que a doutrina do Cristo nos proporciona. Então, para que possam deixar o seu boa noite, eu começo com a Lide. Amigos queridos, pessoal que nos assistiu até aqui, foi um grande prazer, uma alegria imensa. E eu sei que o Sandro disse que não é para ficar convencendo, mas é que o estudo é tão bom, que domingo é tão bom, que eu quero que vocês participem. Que Jesus abençoe a todos, que a gente tenha uma semana cheia de luz e amor e que a gente se encontre aqui na próxima quinta. Um beijão. Sandro. Que o estudo é bom, é mesmo. Mas Jesus mesmo dizia, né? Vai pregar primeiro aos gentios, né? Que eles já estavam... Não vá pregar aos gentios, quer dizer. Que eles não estavam preparados. Então, cada um tem um momento certo para despertar. E quando desperta, diminui a intenção de mistificar. Certo? Diminui, porque daí o que se busca é realmente a verdade, né? E não as picuinhas que se faz. Então, o convite é esse, que aqueles que nos ouvem, primeiramente, muito obrigado por nos ouvirem, né, por nos darmos para nos dar a oportunidade desse trabalho, mas que possam também despertar para buscar o ensinamento pelas suas próprias ações, né, porque ela será diferente, com certeza será diferente. Quando se ouve é diferente do que quando se lê, do que quando se interpreta, do que quando se busca. Até porque quando se faz uma questão das coisas da vida, normalmente ela está conectada com algo que já nos aconteceu. E o que aconteceu para mim é diferente do que aconteceu para ti, que gerou a mesma pergunta. Então, talvez as respostas não tenham a mesma conotação que tem para mim, que tem para você. Então, é importante que a gente busque a essência dessa doutrina, né, baseado nas aflições que cada um de nós tem. E por mais que a gente estude, a gente não tem essa idade, nós não somos nem um resquício do que Jesus era, de olhar para a pessoa e saber qual era a necessidade dela. Nós ainda não temos essa capacidade, então nós podemos errar muito ainda com as palavras. E muitas vezes até
nos comprometermos em relação ao próprio Espiritismo. Por isso que a gente diz aqui que a gente tem que ter o maior cuidado de tudo aquilo que a gente disser aqui sejam os ensinamentos do Espiritismo. E não o meu ensinamento, da Ju, da Lídio, da Bruna, do Emerson, da outra Ju. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, vamos buscar a essência por nós mesmos. Aí, juntos, num bloco maior, aí nós vamos ajudar a desmistificar tudo isso. Essas coisas que, por incrível que pareça, ainda tem. Ainda tem misticismo, ainda tem preconceito. E essa doutrina é uma doutrina só de amor. Só de transformação para melhor. Então, que esse nosso trabalho possa auxiliar nisso também. Um abraço fraterno em cada um beijo no coração de todos. E até o próximo encontro. Obrigado, meus queridos. Sigamos, então, amparados pelo amor, pela paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus.
Com coragem vamos alcançar a paz.